Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo muda a nossa natureza. O Espírito Santo, ele muda a nossa natureza. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Posso ouvir um amém? Amém? Nós temos a mente de Cristo. Por isso que muitas vezes você vai ter dificuldade de compreender algumas coisas que eu ministro, a pastora ministra, ou alguém que vai aqui ministrar da parte de Deus, e você não vai entender algumas coisas. Por quê? Porque ainda você precisa buscar mais no Senhor, conectar o teu espírito com o Espírito Santo de Deus para você discernir. Quantos estão entendendo aqui? Amém. Amados, a nossa população, a população mundial é de 7 bilhões e 79 mil pessoas, segundo a pesquisa da ONU, desse ano 2020. Nós somos 7 bi, o mundo todo. E aí, querido, mesmo no planeta com tantas pessoas, a Bíblia vai dizer que só há 2 tipos de pessoas. Só há 2 tipos de pessoas no planeta todo. Aquele que podemos dizer o homem natural e o homem espiritual. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Existe o homem natural, ou a mulher natural, ou o homem espiritual, ou a mulher espiritual. Amém? Então quem é, pastor, esse homem natural? Esse homem natural é aquele que não nasceu de Deus ainda. Ele nasceu de sua mãe, já cresceu, ele já teve suas fases de criança, adolescente, jovem, homem, adulto. Mas o que acontece? Ele não nasceu de Deus, então ele ainda é um homem natural. Já um homem espiritual é aquele que foi regenerado e se tornou uma nova criatura. O que é isso? Ele deixou de ser aquela pessoa que vivia no pecado para agora andar segundo a palavra de Deus e fugir da aparência do pecado. Quantos estão me entendendo? Então a mudança de uma nova criatura é que ele vivia no pecado, mas agora ele não vive mais. Agora ele foge do pecado, ou ele luta contra o pecado. Essa é a natureza do homem espiritual. Amém, igreja? Amém. Então, o que significa, pastor? Significa que uma pessoa que ainda continua com os mesmos comportamentos e atitudes antes de Jesus, é porque ainda ela é uma pessoa natural. Uma pessoa ainda que não se converteu. Uma pessoa ainda que não se entregou totalmente para Deus. Tem pessoas que se entregam de uma maneira parcial para Deus. Tem pessoas que se entregam total e outras parciais. Quando Deus quer trabalhar na sua vida, no seu interior, e limpar coisas da sua vida, ela retrocede, ela não quer ser confrontada. Então ela vive numa vida parcial. E não é assim que nós vamos receber de Deus, porque Deus, Ele nos quer por inteiro. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus, Ele nos quer por inteiro, não é pela metade, porque Ele pagou com o sangue dEle para nos salvar. Então precisamos entender que pessoas que são nascidas de Deus, ela não pode ter o mesmo comportamento que tinha antes. Por exemplo, eu não posso ter o mesmo comportamento que eu tinha 23 anos atrás, há 25 anos atrás, quando eu não era convertido. Então hoje, imagine eu, um pastor, falar palavrão. Ora, vocês não estariam aqui para poder me ouvir.
Mas através da transformação do Espírito Santo de Deus na minha vida, fez com que eu me libertasse do vocabulário de pecado, para poder agora ser instrumento de Deus e trazer uma palavra de Deus para abençoar vidas. Amém? Assim a minha vida e a sua. Amados, um homem Adão, ou seja, uma alma vivente. A Bíblia diz que Deus, ele pega do pó da terra, faz um homem com as suas próprias mãos, e depois a Bíblia diz que ele faz o quê? Sopra. Então, o ser humano se torna uma alma vivente por conta da criação de Deus. E por se tornar uma alma vivente, a sua natureza é o quê? Trazer a imagem dos seus antepassados, trazer a aparência física das pessoas antepassadas, trazer semelhanças emocionais de pessoas antepassadas, o modo de viver. Então ele também adquire aos poucos o caráter e o DNA de pessoas antecessoras. Por exemplo, eu e você nascemos de uma maneira natural, ser vivente, mas quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós se tornamos pessoas espirituais. Posso dizer amém? E o que acontece? Mesmo assim, nós temos que lutar por alguns comportamentos e atitudes. Por exemplo, manias, né? Que de repente um pai tem, ou a mãe tinha, e você repete aquelas manias. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, essas manias precisam ser largadas. Por exemplo, a mentira. Tem famílias que é natural mentir. Para elas é uma coisa normal de mentir um para o outro, de fazer. Só que a Bíblia diz que a mentira, existe um pai. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então, quando uma família ainda vive debaixo de uma mentira, ela está sob uma regência do diabo. Então ela não está ainda vivendo um ser espiritual, ela está vivendo ainda no mundo natural. Amém, gente? Amém. Então o que acontece? Tem pessoas que ainda na sua naturalidade, na sua pessoa natural, ela continua ainda, como eu botei aqui, com DNA e com característica dos teus antecessores, achando que aquilo ali é algo maravilhoso, mas às vezes não é. Então precisa pedir a direção de Deus para resolver esse DNA e esse caráter em nossas vidas. Amém? Nós temos que lutar contra isso. Um homem natural, ele não entende a vontade de Deus. Por isso ele não aceita Jesus. Ao ponto de dizer que os princípios e valores ensinados da palavra é loucura, é tolice. É isso que Paulo está falando. Aqueles que não têm o Espírito Santo, ele fala, isso é uma tolice. Ir para a igreja é uma besteira. Ir para a igreja, vocês são loucos. Que sejamos loucos por Jesus. Amém. Então, tem pessoas que é assim. Ou seja, eu fui uma dessas pessoas. E eu creio que aqui também existem pessoas que pensavam da mesma maneira. Então, seja bem-vindo a uma reunião de loucos. Amém? Amém. Homens e mulheres loucos por Jesus. Amém. Então, o que acontece? O homem natural não entende, porque aqui estamos adorando a esse Deus que nós não vemos, mas acreditamos que Ele existe. Amém. Porque Ele não foi construído por mãos humanas, Ele age dentro de nós. Isso que é maravilhoso servir Jesus. Por quê? Porque Ele trabalha em nós. Então, o homem espiritual, como é que ele é, pastor? Ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que está acontecendo toda quinta-feira aqui. Vocês estão sendo gerados pelo Espírito Santo de Deus. O que isso simboliza? Simboliza o último Adão. Quem é o último Adão? Jesus. Jesus é o último Adão, a última criação de Deus para tirar o pecado do mundo. Então, essa pessoa recebeu uma natureza espiritual conforme a natureza do Senhor Jesus. Então, todos aqueles que entregam a sua vida para Deus, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, e é batizado pelo Espírito Santo, ele recebe a identidade divina do céu sobre a sua vida. Amém. E é isso que vai nos dar certeza de ir para o céu. É ter essa identidade de alguém que é espiritual. Nós estamos aqui na terra, estamos nesse mundo, mas não pertencemos a Ele. Nós estamos aqui de passagem. Porque quando chegar o momento em que Jesus chamar ou vier, nós temos que estar preparados. Posso ouvir um amém? Então, amados, um homem espiritual
espiritual, ele não carrega mais a imagem do pecado e da desobediência oriunda de Adão. Adão desobedeceu. O grande problema não foi de ele comer o fruto. O grande problema foi que ele desobedeceu a Deus. Então toda vez que você entra na roda da desobediência, você está voltando à natureza humana, a alma vivente, o homem natural, e nós precisamos lutar contra essa regressão. Posso ouvir amém? Não podemos, amado, deixar que a nossa imagem e semelhança de Deus seja interferida por conta de pecado. Nós temos que lutar contra o pecado. E o grande pecado é a desobediência. E existem duas coisas que nós precisamos definir, e eu vou ter uma outra oportunidade de falar sobre isso: pecado e contaminação. Pecado e contaminação. Tem coisa que é pecado, tem coisa que não é pecado, mas ela contamina até levar você ao pecado. Quantos estão me entendendo? Amém. Por exemplo, deixa eu dar logo a instrução. Uma pessoa que ela vive no mundo e ela está curtindo lá a saída dela, o baile, as saídas, o pagode, o samba, o que ela está vivendo ali, e o que acontece? Ela está vivendo o pecado. Beleza? Então agora ela sai daquele mundo, se converte, tem uma transformação. Mas se ela continuar tendo um relacionamento, ou escutar as músicas, ou conviver com aquelas pessoas frequentemente, vai ser uma contaminação e vai levá-la novamente ao pecado. Quem está me entendendo? Amém. Então existe o pecado e a contaminação que leva ao pecado. Por isso que nós temos que entender isso muito bem, porque tem coisas para mim que não é pecado, mas tem coisas que é pecado. Tem coisas que é contaminação, tem coisas que não é contaminação. Mas Paulo dá uma instrução: se isso vai constranger o meu irmão, se isso vai prejudicar o meu irmão, é bom que eu não faça. Então aí a gente vai caminhando, entendendo como é esse processo de viver lutando contra o pecado. Amém, queridos? Amém. Então o homem espiritual, ele carrega a imagem de Jesus. Pastor, carrega a imagem de Jesus? Por exemplo, se você tiver algum comportamento diferente, ou alguém, você já ouviu falar assim: poxa, fulano trabalha aqui, fez isso, pô, e é crente, já viu isso? Quantos já ouviram isso? Por quê? Porque o mundo já imagina que aquele que é crente, ele precisa ser parecido com Jesus. Ele precisa, no mínimo, ser parecido com Jesus nas suas atitudes, no seu comportamento. Então, o que significa isso? Que quem nasceu, da manifestação, do viver diário, quem se realmente teve a sua vida entregue para Jesus, ele vive agora diariamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ele não está mais sozinho. Então você não está mais sozinho, porque todos os dias o Pai, o Filho e o Espírito Santo está perto de você. Amém. E é isso que nós temos que entender, que aquele que é nascido, ele nunca está sozinho. Eu nunca estou sozinho. Porque sempre eu tenho a certeza absoluta que o Espírito Santo está presente do meu lado. Então, a evidência maior de que alguém nasceu de novo, a evidência maior de quem nasceu no Espírito é a obediência. Posso ouvir um amém? Amém. Por exemplo, entre pais e filhos, o pai fala assim: olha, você precisa dormir cedo. Ou você precisa estar em casa cedo. E aí o filho crente vai falar assim: pai, mas isso não está na Bíblia. Sim, não está. Mas a Bíblia diz o seguinte: obedecer os seus pais, honre o pai e a mãe, para que seus dias na terra se prolonguem. Então, está no nível da obediência. Então, tudo aquilo que for debaixo de uma ordem e for obedecido, Deus vai abençoar aquele filho e aquela filha. Quem está me entendendo? Amém. Não precisa estar escrito na Bíblia que tem que dormir cedo ou que tem que chegar. Mas se o pai deu um comando, ele precisa ser o quê? Obedecido. Isso dentro da casa, isso dentro da igreja. Quantos estão me entendendo? Amém. É aí que nós vamos resgatar a natureza de Deus na nossa vida. Porque Jesus mostrou essa obediência, gente. Ele esteve na terra e ele demonstrou essa obediência. Então aquela pessoa que é espiritual, ela tem um entendimento das coisas que são de Deus. O texto fala sobre isso.
O Espírito Santo ensina tudo o que você precisa. Se você tiver alguma dúvida de algum ensino, de alguma coisa do reino de Deus, se você orar e pedir o Espírito Santo para te ajudar, e você pegar a sua Bíblia e abrir, o Espírito Santo vai lhe ensinar. Posso dizer amém? Amém? Ele vai ensinar. Porque é assim que eu faço já há 23 anos. Quando eu vou ler a palavra, a primeira coisa eu oro para que o Espírito Santo venha trazer a revelação à minha vida. E aí ele vem e me ensina determinadas coisas com a palavra do próprio Deus. Porque quem foi que escreveu isso aqui? Quem escreveu essa escritura? O Espírito Santo. Usando quem? Aproximadamente 40 homens. E aí tem aqueles que são céticos, ímpios, e aí eles falam assim: eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Quantos já ouviram assim? Porque é para falar para homens. Então tem que ser escrita por onde? Por onde? É por cachorro? Não. É por gato? Não. Papagaio? Não. Tinha que ser escrita por quem? Pelos homens. Então nós precisamos ter uma inteligência e começar a pensar mais antes de escutar essas abordagens incrédulas a respeito da nossa vida com Deus e do nosso Jesus. Amém, gente? Amém. Então, aquela pessoa que é espiritual, ela tem um entendimento. Enquanto um vive para si mesmo, para o mundo, o outro vive para agradar a Deus. Aquele que é o homem natural, a mulher natural, ela faz tudo para si. Ela só está pensando nela, ela só está pensando nas coisas da terra, ela só está pensando nas coisas desse mundo. Mas aquele que é nascido de Deus, tudo que ele vai fazer, a primeira coisa, Deus vai se agradar disso que eu vou fazer. Aquele que é nascido de Deus, ele está sempre preocupado o que Deus vai falar dele. Concordo com alguns quando dizem assim: ah, pastor, eu não gosto, eu não ligo para que falem de mim. Amém, glória a Deus. Mas se preocupe daquilo que Deus está falando de você. Amém. Porque quando Deus chama os anjos, vem o diabo junto. E o diabo, quando vem junto, Deus pergunta: onde tu estava? Por onde você está, diabo? Eu estou por rodear a terra. O que está fazendo aqui? Estou por rodear a terra. Estou aí procurando alguém para destruir. Ele: olha, tem visto aí meu filho, meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é fiel, ele é temente, ele é abençoador, ele é próspero. E diz que ele faz aquela prova com o diabo, e o diabo quer destruir a vida de Jó, e ele fala: você pode tirar tudo, menos a sua vida. Então o que me chama a atenção nesse texto é como Deus fala de Jó. Então o que me importa hoje é que Deus, o que Deus está falando da gente. Amém. Você tem que sair daqui hoje e amanhã acordar e começar a pensar: o que Deus está falando de mim para o diabo? Ele está falando que eu sou fiel, um servo íntegro, ou está falando que eu sou um meio crente? Não, ele tem que estar falando que eu sou servo fiel e íntegro. Posso ouvir um amém? Amém? Então nós precisamos entender isso. Porque Jesus, ele procurou em tudo agradar a Deus. Foi ou não foi, igreja? Foi. Tudo que Jesus fazia era para agradar a Deus. Ele não estava para agradar religioso, ele não estava para agradar Roma, ele não estava para agradar discípulos, ele não estava para agradar ninguém. Porque a preocupação de Jesus era agradar quem? Ao Pai. Então aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido no Espírito, como Paulo escreve nessa carta aos Coríntios, ele é aquela pessoa que procura agradar a Deus. E hoje eu tenho a certeza que vocês sairão daqui agradando o coração de Deus. Amém. Por isso que vocês vieram nessa noite. Amém? Amém? Quem realmente nasceu no Espírito está sempre procurando uma maneira de agradar a Deus. A pessoa tem que estar apaixonada por Deus. E todo dia, quando entrar na presença de Deus, tem que fazer algo para Deus que agrada a Ele. Tem que fazer algo que agrada para Deus. Tem que cantar um hino, tem que louvar, tem que ler a palavra, tem que ministrar para alguém, compartilhar essa palavra com alguém. Quando você compartilha a palavra de Deus com uma outra pessoa, você está justamente agradando a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Porque a ordem dele em Mateus capítulo 28, verso 18 é: ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu já estou me preparando, porque eu estou vendo notícias que tem extraterrestres, que já tem espaçonave por aí voando,
Eu já ouvi já que tem um homem aí se preparando para criar um ônibus espacial para levar as pessoas para Marte. Então, se aparecer extraterrestre, eu vou falar de Jesus para ele. Amém. Porque a Bíblia diz pregar para todo o quê? Criatura. Para toda criatura. Para toda criatura. Eu tenho visto os animais se convertendo. Eu não vejo mais cachorro brigando com gato, eu vejo os dois dormindo juntos. Um fazendo carinho no outro, não sei o quê, e é assim. O cachorro agora já dorme na cama, já fica no ar-condicionado, ele já vai para salão de beleza, ele já está interagindo com o ser humano, ele é convertido. Porque a natureza dele não é essa. Então nós precisamos estar antenados para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, amém? Amém? E eu queria compartilhar algumas diferenças dessas duas naturezas. A natureza do homem, o homem natural, a mulher natural, é aquela pessoa que não nasceu de Deus e ela depende das informações que recebe exterior, né, para que possa acreditar em algo e atender. Então, uma pessoa que ela é natural, ela precisa de ter uma informação externa. Alguém tem que falar para ela do amor de Deus, alguém tem que ensinar sobre o Espírito Santo, alguém tem que falar do amor de Deus, alguém tem que instruir ela para aquilo que é espiritual. E como é que é uma pessoa espiritual? É aquela que é regenerada e ela tem a sua vida fundamentada em Cristo. A sua vida não está fundamentada nas informações seculares ou no entendimento intelectual humano, mas ela está totalmente conectada à fé em Deus. Amém. A pessoa que é espiritual, ela está fundamentada na fé que Deus lhe deu. Amados, a única coisa que Deus deu assim de chave para a nossa vida é a fé. Se você quer ter uma vida mudada, use a sua fé. Eu estou estudando mais sobre isso. Eu estou me aprofundando mais sobre isso. Por que existem pessoas que estão na mesma congregação, na mesma igreja, umas pessoas recebem e outras não? Por quê? Porque aquelas que recebem usaram a fé, e aquelas que não receberam ainda é porque não está exercitando a fé. Como eu tenho falado, a fé é um exercício, é igual ir para a academia. Todo dia você tem que exercer ela. Quem está me entendendo? Amém. A Bíblia diz isso. Por que Jesus fala homem de pequena fé? Porque a fé ela pode crescer. Basta você exercitar ela todo dia. E por que os crentes não exercitam? Por quê, pastor? Por quê? Porque se acomodou, está deixando as coisas acontecer, não está usando mais a fé. Antigamente usava mais a fé. Por que a pessoa não usa mais hoje? Antigamente se usava a fé mais do que hoje. Por exemplo, hoje antigamente as pessoas não tinham plano de saúde, orava para que Deus desse o quê? Saúde. Hoje não, ela fica doente, a primeira coisa é pegar a carteirinha, ligar para o plano e marcar uma consulta. Ela não usa mais a fé, por quê? Porque ela tem um plano. A verdade é essa. Antigamente ela tinha que orar para ter a provisão, para ter a comida de casa. Não, hoje ela tem um pedaço de plástico que ela vai lá e passa e paga o mês que vem. Quantos estão me entendendo aqui? Amém. Um tempo atrás se usava a fé, hoje não se usa mais. Então nós precisamos mudar a nossa identidade, de sermos homens e mulheres espirituais, primeiramente colocando o Senhor nas nossas causas. Posso ouvir amém? Amém. Ah, eu estou com uma dor de cabeça. Ora, se não passar, vai lá e toma o Dorflex. Pronto. Assim, se passar, não precisa tomar. Mas as pessoas se antecipam antes. Quantos estão me entendendo? Amém. Elas se antecipam em vez de orar, em vez de usar a fé. Então, o nosso privilégio, querido, é a fé que Deus nos deu. Sabe, a pessoa que é espiritual, ela tem um privilégio de ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. O seu ensino não vem de fora, o seu ensino vem de dentro para fora. O Espírito Santo entra em você e te convence do que é pecado e do que não é. Quantos estão me entendendo? Amém. Quem tem o Espírito Santo, ele tem uma fonte de sabedoria. Sabe? Porque a sabedoria de Deus caminha com ele. Quem tem o Espírito Santo, ele sabe tomar as suas decisões. Amados,
Portanto, fica claro que não tem como um homem natural entender um homem espiritual, principalmente nos relacionamentos. Por que há relacionamentos que não dão certo? Por falta dessa nova natureza espiritual. Ora, podemos dizer que um cônjuge espiritual aprecia e busca as coisas que são de Deus. E aquele que não é, ele acaba criticando. O natural critica aquele que busca, debocha e cria motivo de discórdia. É assim que acontece em muitos casamentos. Quando um só se converte, é uma luta dentro de casa. E eu sei muito bem o que é isso. Mas quando os dois se convertem, é uma maravilha. É céu na terra. Quantos estão me entendendo? Amém. Mas quando um deles é espiritual e o outro é natural, sempre vai haver discórdia. A Bíblia diz isso. Porque ele não vai discernir as coisas espirituais. Ele não vai entender. Agora você só vai para a igreja, só vive na igreja. O filho, quando se converte, só vive agora enfiado na igreja. Mas quando o filho estava nos bares, quando o filho estava no baile, quando estava na rua, ou virava à noite, vinha no outro dia, não falava nada. Ninguém fala nada do trabalho se você falar assim: caramba, passei o final de semana, tomei um porra, fiquei doidão. Se o outro chegar, olha, cheirei cocaína, só acordei hoje para trabalhar. Ninguém fala nada do trabalho. Mas se você falar que foi para a igreja, todo mundo começa a debochar de você. Por quê? Porque eles são naturais e você é espiritual. Amém. Então aguenta o tranco que Deus vai te dar a vitória. Amém. Aguenta o tranco. Porque Jesus fala que aquele que não sofrer por mim não é digno de mim. Então, se você não sofrer, você não é digno de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Então precisamos estar preparados para isso, amado. Um exemplo, cara, claro disso é a criação dos filhos. Quando um deles são convertidos, o outro não é, a mãe, vamos supor que se converte e quer ensinar agora o filho a seguir o caminho de Deus, quer levar o filho para a igreja, o pai que não é crente, ele começa a criticar, ele começa o quê? Rejeitar, ele começa a debochar da decisão do seu outro cônjuge. Por quê? Porque ele é natural. Então, até para você ter um relacionamento, você precisa discernir, porque senão vai ser dor de cabeça para o resto da vida. Quantos estão me entendendo? Amém. Então nós precisamos entender isso. Sempre vai haver desavença, sempre vai haver brigas, porque um é espiritual e o outro é carnal. Sabe o que vai acontecer? Esse casamento vai acabar, esse relacionamento vai acabar. Quantos estão me entendendo? Amém. O namoro vai acabar, tudo acaba, porque são pessoas diferentes. Um é espiritual e o outro é natural. Um quer fazer as coisas para agradar a Deus e o outro continua na sua naturalidade, usufruindo das coisas desse mundo e vivendo no pecado. Quantos estão me entendendo? Amém. É assim que funciona o mundo. É assim, nós precisamos entender que o mundo ele é mais espiritual do que material, gente. O mundo ele é mais espiritual do que o material. Precisamos discernir isso. E como é que eu vou discernir? A Bíblia diz: eu só vou discernir se eu tiver o Espírito Santo. Quando o meu espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus, eu vou ter aí discernimento de todas as coisas. E é isso que Deus vai derramar sobre a sua vida hoje. Nós vamos orar, querido, e eu no final vou estar ungindo cada um de vocês, para que vocês saiam com a mente aqui para ter discernimento. E só tem discernimento quem tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem não tem discernimento, ele não vai entender. Hoje em nossa casa nós estávamos brincando, eu falei: olha, vai acontecer isso, não faz assim. Não acreditaram, não é que aconteceu? Alguns falaram assim: ó, meu pai é vidente. Não, não é vidente, é discernimento. Antes de acontecer, né, eu até brinquei, eu tinha que estar ganhando dinheiro com isso. Porque antes de acontecer eu já falo, vai acontecer isso. A pastora às vezes fica me monitorando: olha, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você fala. Porque aquilo que eu profiro acaba acontecendo. Aquilo que eu libero acaba acontecendo. Então, ultimamente eu seguro a onda. Por quê? Porque Deus está assinando embaixo daquilo que eu tenho liberado. Então, amados, em nome de Jesus, é muita responsabilidade isso.
Então, enquanto não houver a compatibilidade espiritual, o cônjuge espiritual vai passar por aflição por aquele que é carnal. Amém? Amém. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que haja uma compatibilidade. Todos os dois precisam ser espirituais. Ou todos os dois carnais. Porque existem pessoas que são carnais, que ainda não se converteram e vivem felizes para sempre. Só que eles não herdarão a eternidade. A não ser que se arrependa e entregue a sua vida para Jesus. Posso ouvir um amém? Então a mesma coisa acontece no mundo dos negócios. Fica ligado aqui. Quando você tem uma sociedade com uma pessoa natural, sempre vai haver desacordo. Sempre vai haver estresse. Sempre vai sugar suas energias, ao ponto de você ficar cansado e desistir do seu sonho. Amado, se você tem que começar um negócio, você já tem um sócio, ou melhor, você já tem um dono, você é sócio dele, o nome dele é Deus. Amém. Você tem que botar Deus no centro e falar assim: Senhor, é tudo teu, eu agora preciso da sua ajuda, nós somos sócios e eu vou obedecer tudo que o Senhor mandar. Por que tem sociedade que quebra? Por quê? Porque um é espiritual e o outro é o quê? Carnal. O espiritual, mesmo que no mundo dos negócios ele não vista o negócio, ele não visa o lucro todo o tempo, com todo o custo, né? Isso porque ele é incapaz de prejudicar o próximo. Já o natural não. Já o natural ele quer nem saber, se tiver que dar prejuízo em alguém, ele vai dar. O importante é que a empresa tem que ter lucro. Isso é pecado. Posso ouvir um amém? Amém. Porque o homem espiritual, mesmo nos negócios, ele tem entendido que as pessoas são pessoas para Jesus. São almas para Jesus. Ela vê as pessoas como Jesus vê. É assim que tem que funcionar. Posso ouvir um amém? Amém. Na vida profissional a mesma coisa. Por exemplo, um médico. Um médico pode ver o doente como um mero paciente ou uma fonte do seu sustento. Mas o médico cristão genuíno, convertido, ele vai ver o doente como uma alma que padece. Sabe? Por isso que ele se dedica, ele dá o melhor. É aqueles que ainda falam assim: eu quero tocar em você, eu quero te examinar. Olha, eu vou conseguir esse exame. Olha, eu vou te dar o remédio. Quantos estão me entendendo? Amém. Mas tem aqueles que nem olham para a tua cara, já passa o remédio, toma aqui, toma isso aqui. Nem olhou para você. Esse cara está preocupado com você? Não. Ele é apenas um homem natural. Mas um homem que é espiritual, ele está preocupado com cada vida. Por quê? Porque é uma alma para Jesus. Amém. Essa é a diferença, queridos, que Deus colocou no meu espírito para compartilhar com você nessa noite. Nós precisamos viver e discernir as coisas espirituais. E como vai ser? Através do Espírito Santo. Sabe, nós lemos aqui o texto de 1 carta Coríntios, olha, quem não tem o Espírito, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, que não é do Espírito de Deus, pois é loucura. É capaz de entender. Quem não tem o Espírito Santo, ele não consegue discernir. Sabe, quem é espiritual, ele discerne todas as coisas, diz o texto, todas as coisas. Todas as coisas. Imagine, ele mesmo, por ninguém é discernido. Ou seja, ninguém precisa discernir ele, porque ele já conhece a vontade do Espírito Santo de Deus. Quantos estão me entendendo? Amém. Por quê? Porque ele recebeu a mente de Cristo. Porque ele olha como Cristo olha. Ele age como Cristo age. Quantos estão me entendendo aqui, gente? Amém. Eu quero concluir, amados. E assim, todas as escolhas do dia a dia, elas são baseadas numa mente natural e numa mente espiritual. Todo dia você tem que tomar uma decisão, sim ou não? Sim. E aí você, a partir de hoje, tem que sair daqui com uma mente espiritual das coisas. Amém. Opa, está acontecendo algum problema dentro de casa, opa, aconteceu uma discussão, opa, vamos parar, parou, vamos orar. Porque isso não é normal aqui na minha casa. Estou no trabalho, as coisas começaram, opa, parou, vamos orar.
Eu trabalhei numa empresa e toda vez que as coisas fugiam do controle, eu pedia licença, eu ia para o banheiro e começava a clamar ao Senhor. Para alguns era loucura, mas para mim, eu tinha sempre resultado quando saía daquele banheiro. Sempre Deus tinha uma estratégia para mudar aquela circunstância. Quem está me entendendo? Amém. Não era problema meu, mas se eu sou representante de Deus naquela empresa, eu tinha que fazer a diferença. Porque a pior coisa é um crente que está numa empresa e ele faz de qualquer maneira. Só que a Bíblia diz que se você faz assim, você está desonrando a Deus. Porque quem colocou você lá foi Ele. Então nós temos que honrar a Deus no lugar que Ele nos coloca. Posso ouvir um amém? Amém. Nós temos que honrar esse lugar. Então todos nós temos que tomar decisões. Eu tomo decisões todos os dias. Agora, se tomar decisão natural, nós vamos sofrer. Mas se eu tomar a decisão no espiritual, eu vou ter a vitória. Posso ouvir um amém? Amém. E eu quero que você saia daqui com uma pergunta na sua cabeça. De que maneira você tem feito as suas escolhas? De que maneira você está fazendo as suas decisões? Como você está agindo para tomar suas decisões? Se for necessário, você tem que até escrever. Faça isso. As decisões que você tem que fazer e dar uma nota de importância. Qual é o mais importante? Quantos estão me entendendo? Amém. Esses meses agora, 2 meses para cá, eu fiz um desafio em Deus, orando a Deus por algo que eu queria definir. Eu estava exercendo a minha fé e eu estava fazendo um estágio com Deus. E eu coloquei o grau mais difícil para resolver para o menor. Orando a Deus, colocando para Deus. Não é que eu estou conseguindo? Mas pastor, não, porque eu estou testando algumas coisas para depois ter. Porque primeiro, para mim pregar aqui, eu tenho que ter experiência. Eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo. Primeiro eu tenho que viver, para depois eu chegar aqui e falar. Porque para pregar, e pregar igual muitos estão pregando por aí, é fácil. Repetir o que está na palavra é muito fácil. Eu vejo muitos jovens pregando aí sem teologia nenhuma, sem estudo nenhum, sem estrutura. Eles não viveram, nasceram em berço de ouro, não sabem nem o que é um calo numa mão. Não sabem o amor com calo, não sabem o que é isso. Não sabem o que é suar o corpo. Ele vai para a academia fazer exercício com ar-condicionado, aí é mole. Vamos virar uma massa. Vamos carregar cimento. Vamos fazer uma coisa braçal. É o que eu falei com a pastora. Os brinquedos de hoje é sentar e tudo eletrônico. Na nossa época eu estava vendo algumas fotos lá, anos 80. Era garrafão, era pique, era bola de gude. Era mais feliz as crianças de antigamente. Pode perceber que nós somos felizes porque nós tivemos infância. Essas crianças de hoje são tudo amarguradas. Elas não são felizes. Elas não sabem o que é felicidade. Elas não sabem. Elas não sabem o que é cair de uma bicicleta. Porque hoje já sentam na bicicleta motorizada. É numa bis, é no eletrônico. Elétrica, desculpa. É verdade? Hoje se dirige um carro, a direção é elétrica. A minha não, quando eu aprendi, tinha que virar o volante e desfazer o volante. Kombi então, né, mano? Aprendi no Fusca, Brasília. Hoje não, a pessoa aprende no EcoSport, automático, só acelera, freia e a direção vira assim. Aí é mole, ó. Não sabe. E ainda fica falando, eu estou tão cansado. Essa é a natureza humana. Mas aqueles que são nascidos de Deus, eles recebem a força que vem de Deus. Amém. Sabe, a mente do homem natural, ela é influenciada pelas emoções e pelo secularismo. O que é isso? A influência do mundo. Toda pessoa que é natural
ela toma as suas decisões ou ela é influenciada pelas suas emoções e pelas coisas desse mundo. Essa é a nossa guerra. Se você quer ter vitória em Deus, não tome decisão influenciada pelas emoções. Posso ouvir um amém? Amém. Tem que ser pela fé. Tem que ser pelo que está na palavra. Ah, não. A palavra diz o quê? Vamos corrigir. Eu não sei o que aconteceu na cabeça dos homens que me deram um ato profético de uma chave de fenda. Não sei de quem foi aquela ideia. Meu irmão, você não tem noção do que é aquilo ali. Eu fui orar e pedi a Deus. Deus falou, aperta o meu povo. Porque a chave de fenda é para quê? Apertar. Então, depois vocês passam aí o recado pro Nélio, viu? Nélio, você fez um mau negócio de entregar a chave de fenda do pastor com um ato profético. Deus falou para ele que é para apertar, gente. Mas a Bíblia diz que tem que apertar. Amém. Amém? Amém. Mas hoje eu não estou apertando, não. Hoje eu quero que você saia daqui com uma mente espiritual. Posso dizer amém? E como é que é uma mente espiritual, pastor? Ela anda de acordo com a vontade de Deus. Uma mente espiritual, ela anda de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que em alguns momentos ela possa ter alguns desentendimentos, a divergência com as coisas de Deus, mas ela obedece a si mesma. Eu sou assim, tem coisas que eu não entendo por que Deus manda fazer, mas eu faço, e só depois com o tempo que Deus vai explicar por que Ele fez aquilo. Agora, se eu não fizer, vai dar ruim. Eu vou ser um filho desobediente. Eu não vou agradar o coração dele. E quando eu pedir alguma coisa para ele, ele não vai fazer. Quantos estão me entendendo? Amém. Porque se um pai e uma mãe têm um filho desobediente, mesmo assim ele está presenteando, está prejudicando. Porque só pode dar presente se ele tem merecimento daquilo. E é aí que perde o controle. Aí quando chega na vida, que não tem mais o pai e a mãe, chega na vida ele fica perdido. Porque hoje você vê muitos jovens, você pega um jovem hoje de 20 e poucos anos, pega a carteira de trabalho, ele já passou por 15 empregos. Porque nunca tomou um aperto em casa. Porque quando chega no trabalho, o cara, meu irmão, está errado, tem que fazer assim. Semana seguinte ele não volta. É assim ou não é? Eu conheço gente que é mais nova do que eu, já está na segunda carteira de trabalho. Eu falo, como é que é isso, gente? Porque quando ele era novo, não teve ninguém para corrigir. E tem que ter para corrigir alguém, tem que corrigir. Amém? Amém. Deus, Ele nos corrige. Amém. Então, nós precisamos corrigir, temos que transferir essa tarefa para alguém. Amém? Amém. De que maneira você tem feito as suas escolhas? Nas emoções ou na palavra? Como é que você tem feito as suas escolhas? Naquilo que as pessoas têm falado ou naquilo que o Espírito Santo tem falado para você? As pessoas podem falar para você, olha, eu não sei, será que vai dar certo ou não vai? E o Espírito Santo vai falar assim, pode ir que eu estou contigo. Amém. Quantos estão me entendendo? Amém. É assim que temos que caminhar. Quando você tem o seu sonho para realizar e alguém vir e colocar, como dizemos, colocar terra, você tira a terra e segue em frente, porque o sonho é seu, o projeto é seu. Quantos estão entendendo aqui? É seu, não é de ninguém. Então que nessa noite, querido, em nome de Jesus, que a partir de hoje você seja um homem, uma mulher espiritual. E você só se torna um homem ou uma mulher espiritual quando você entrega a sua vida para Jesus e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Se não deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, você vai continuar de maneira parcial. Deus não quer você pela metade, Deus quer você por inteiro. Porque aquilo que Ele tem para te dar é por inteiro, não é pela metade. Tem pessoas que não receberam de Deus ainda porque ela está vivendo metade com Deus. Quando você viver totalmente em Deus, Deus vai te dar tudo por completo. Amém. Tem coisas que Deus libera aos poucos. Ele não quer fazer isso, Ele quer liberar tudo. Mas você precisa ter maturidade para receber tudo.
Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos louvar o Senhor. E nesse momento de louvor, eu quero que você feche seus olhos, ponha a mão no teu coração e peça o Espírito Santo hoje para mudar a sua mente, para que você seja uma pessoa espiritual, uma mente espiritual. Pastor, você está dizendo que eu não sou? Não, não é isso. Se você é, continua. Não retroceda. Continua. Se você é espiritual, essa palavra é para confirmar, para que você continue e permaneça, porque o Senhor vai te abençoar muito. E você que está no muro, desce do muro e deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Se você não tem certeza, hoje a palavra de Deus trouxe revelação para você, dizendo que é possível sim. Que é possível mudar sim. Ah, eu não consigo mudar. Consegue sim, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos molda de dentro para fora. Glória a Deus. De dentro para fora, é Ele que age. É loucura para muitos? É loucura para muitos eu estar aqui hoje, você está aqui? É loucura para a tua família? Mas foi Jesus que fez isso para te salvar. Foi Jesus que te escolheu. Antes que a morte chegasse até você, Ele te separou. Ele te tirou de trás das malhadas. Ele tirou das ciladas do diabo. Mas somente você? Não. Toda a sua família será abençoada. Então você precisa se levantar. Você precisa ser um homem, uma mulher espiritual. Para quê, pastor? Para discernir todas as coisas. Quando você tiver no trabalho, por que aconteceu isso? Meu Deus, e agora? Você, opa, calma aí, eu vou orar. Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? E o Espírito Santo vai falar, eu estou te dando livramento. Vai acontecer coisa na sua casa, e aí vai ser aquela confusão, você, opa, calma, eu vou parar. A palavra de Deus diz que a minha casa é um pedaço do céu. Então calma aí, vamos orar. O que está fazendo aqui? O que está acontecendo? O Espírito Santo me mostra. O Espírito Santo vai mostrar para você. Olha, o seu filho ganhou algo de alguém que não poderia estar na sua casa, porque aquilo ali está com feitiçaria. Você vai pegar aquilo ali, vai repreender e vai jogar fora, e a sua casa vai voltar à paz novamente. Então o Espírito Santo ele vai fazer isso na sua vida, queridos. Eu perdi o ônibus. O Espírito Santo vai falar, não se preocupe, porque aquele seria assaltado e eu te poupei no assalto. Porque tudo que você tem foi eu que te dei. E o diabo não pode tocar. É o Espírito Santo que nós precisamos. Só dele, mais de ninguém. Só dele. Feche seus olhos, põe a mão no teu coração. Peça hoje para Deus mudar a sua mente. Uma mente espiritual, uma vida espiritual, para discernir as coisas de Deus. Se você se tornar uma pessoa espiritual, você vai parar de sofrer.